3 diferenças comportamentais inatas entre homens e mulheres. É isso mesmo, as diferenças entre homens e mulheres não acabam na anatomia e na fisiologia, mas também transcendem para o campo comportamental. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e bora lá para o conteúdo. Bom, pessoal, a gente vive em um mundo que, em decorrência de vários movimentos, etc., eu não vou entrar aqui no mérito de se eles estão certos ou errados ou qualquer coisa desse tipo, mas eles foram espalhando a noção de que não existem diferenças comportamentais, não existem diferenças de ordem cognitiva, etc., entre homens e mulheres. E, em média, isso não está correto de acordo com várias pesquisas que a gente tem. Eu tenho um vídeo aqui, tu pode clicar e assistir depois de assistir esse vídeo daqui, no qual eu explico um pouco sobre as diferenças justamente no campo do que a gente chama hoje em dia de gênero, que seria essas diferenças muitas vezes atribuídas a um contexto meramente sociocultural, mas que não se restringem somente a esse contexto e também existem em decorrência da nossa biologia e em decorrência da nossa psicologia, que vem também em decorrência dessa biologia, ao contrário do que muitas pessoas pregam, de que a gente seria apenas fruto de uma construção social. Isto não é verdade e sim, a biologia exerce um impacto significativo na maneira como a gente pensa, na maneira como a gente se comporta e na maneira como a gente se sente. E que o campo que estuda isso é chamado de psicologia evolucionista, que é, aliás, um dos pontos principais tratados neste canal aqui, que inclusive tem pouco vídeo para falar sobre isso, estou percebendo agora, que é necessário gravar um pouquinho a mais sobre psicologia evolucionista. Aliás, tem um outro vídeo que eu vou deixar na descrição, se eu não me esquecer de fazer isso quando eu for postar. Se eu esquecer, tu pode também buscar aqui no canal, que é sobre uma introdução à psicologia evolucionista, que é algo como o título Os Moldes da Mente Humana, uma introdução à psicologia evolucionista. E sem mais enrolação, vamos entrar no tema central aqui deste vídeo então, que é 3 diferenças biológicas, ou seja, inatas, pelo menos na grande parte das pessoas, na média, entre homens e mulheres. Bom, a primeira delas já começa um pouco polêmica, porque as mulheres tendem, sim, de fato, por que polêmica? Porque justamente existe um estereótipo com relação a isso, de que as mulheres, de fato, elas sentem emoções de uma forma mais aflorada que os homens, a não ser, talvez, com exceção da raiva. Quem fala isso, por exemplo, é o próprio Steven Pinker, que é um dos maiores psicólogos no campo da psicologia evolucionista nos dias de hoje. Tem um livro dele que eu já recomendei várias vezes, eu continuo recomendando para as pessoas, que é o Tábula Rasa. Aliás, o subtítulo é A Negação Contemporânea da Natureza Humana, onde ele aborda justamente essa negação que existe hoje em dia com relação à psicologia evolucionista e a tendência a se acreditar que tudo é uma construção social, que é uma grande falácia, como eu já vim falando contigo aqui desde o início do vídeo, e na verdade sim, existem várias tendências do comportamento humano que estão dentro desses moldes evolutivos. Agora, são tendências, não são necessariamente, digamos assim, pré-programações do ser humano a agir de determinada forma, mas é uma pressão a agir de determinada forma. E isso sim que existe, não é como se a gente fosse robô programado pela evolução. A gente tem mecanismos inatos que nós tendem a direcionar a determinados comportamentos, mas não que nos forçam a eles. E essa primeira diferença, como eu estava falando, essa diferença então entre a emocionalidade. As mulheres, elas tendem, e por neuroimagem inclusive é descoberto isso, a ter uma ativação maior com relação a essa região das emoções. Então as mulheres sim sentem emoções mais fortemente que os homens, ou seja, daria para dizer, confirmando o estereótipo que geralmente tem sobre isso, que as mulheres são um pouco mais emotivas. E eu sei que vai ter gente me xingando aqui por conta disso, mas queira você ou não queira, isso é uma verdade. Agora, isso não implica que isso possa servir como uma espécie de justificativa para dizer que as mulheres são menos racionais ou qualquer coisa desse tipo. Meramente, elas têm uma propensão maior a sentir mais fortemente as emoções. Isso não implica em dizer que elas seriam menos inteligentes ou qualquer outra coisa nesse sentido, e eu espero que isso fique bem claro. O segundo ponto é a diferença entre coisas e pessoas. As mulheres, inatamente,
têm uma tendência maior a se interessarem desde bem criancinhas mais por pessoas, enquanto os meninos, desde bem criancinhas também, tendem a se interessar mais por coisas. Ou seja, se tu colocar uma menina e um menino de, por exemplo, 1 ano de idade, ou talvez até menos, e tu colocar na frente deles brinquedos como bonecas ou como carrinhos, o menino vai tender inatamente a buscar o carrinho, enquanto a menina a buscar a boneca. Por mais polêmico que isso seja hoje em dia também, e tocar nesse assunto seja. Isso não tem uma implicação de que deva-se, por exemplo, atacar pessoas por elas serem trans ou qualquer coisa desse sentido, como alguém pode pensar por conta deste fato, que é, sim, um fato, não é apenas uma mera opinião. Existem experimentos nesse sentido. Recomendo novamente o livro Tábula Rasa e, neste ponto, recomendo também o livro Por que Gênero Importa, do psicólogo e médico Leonard Sachs, onde ele vai trazer justamente esse contexto. E se vocês quiserem ainda uma terceira recomendação, esse sim mais envolvido com algumas temáticas políticas, mas eu não estou recomendando ele por conta do envolvimento dele com as temáticas políticas, mas sim com o envolvimento com a temática evolucionista, que é o Jordan Peterson, que ele vai ter também, salvo engano, naquele livro dele que é o best-seller, o 12 Regras para uma Vida no Instituto para o Caos, ele vai trazer esse aspecto à tona dessa diferença também inata entre os meninos e as meninas. E, aliás, há uma diferença também, se tu entrega, por exemplo, uma almofada para uma menina, ela vai tender a ser um pouco mais, digamos assim, dócil com a almofada do que o menino. O menino, ele vai usar a almofada como uma granada, ou vai usar para jogar nas outras pessoas, ou vai usar como algo nesse sentido já desde bem cedo. A sociedade impacta nisso? Não dá para dizer que não, a gente vive num meio social que impacta de uma forma ou outra. Agora, a sociedade sozinha constrói isso? Não, ela pode reforçar ou diminuir a intensidade disso. Seria bom que ela reforçasse ou diminuísse a intensidade disso? Aí já seria uma outra discussão que eu não pretendo entrar aqui. Aqui eu só estou trazendo essas diferenças bem consolidadas através de pesquisas. Podem buscar, por exemplo, os livros que eu fui citando, se vocês quiserem uma base um pouco maior, com relação a essas diferenças. Mas eu não vou entrar nas discussões de impacto social ou alguma coisa assim nesse sentido. Terceiro ponto, terceira diferença. As mulheres tendem a ser mais sexualmente seletivas do que os homens. Pesquisas também em âmbito transcultural. Um outro pesquisador que traz isso também é o David Buss, que é um professor, não lembro de qual universidade agora, mas que também trabalha com psicologia evolucionista. Algumas pesquisas, salvo engano, são coordenadas por ele, essas que eu vou citar, por exemplo, de uma mulher chegando em um cara e perguntando: você quer transar comigo? E o cara, ele prontamente, na maioria das vezes, diz que sim, independentemente da maneira como ele pensa, da corrente política dele, do grau de escolaridade, inclusive do comprometimento dele com outras mulheres, se ele tá namorando, se ele tá noivo, se ele tá... Geralmente ele fala que sim. Já no caso das mulheres é muito mais raro que elas falem que sim, inclusive elas interpretam isso como uma espécie de agressão a elas, chegar a uma pergunta tão direta assim. Então, pesquisas em âmbito transcultural demonstram isso, e também tem uma lógica por trás disso, né, pessoal? Durante 90, no mínimo 98%, para não ser um pouco exagerado e falar em 99%, se bem que não é tanta diferença assim, 98 para 99%. Mas no mínimo uns 98% do nosso tempo aqui na Terra, a gente viveu como nômades na pré-história. Então, o contexto em que a gente se desenvolveu é diferente, muito diferente do contexto moderno ou pós-moderno, como dizem alguns, no qual a gente vive hoje. Então, imagina uma mulher num contexto pré-histórico em que ela pode ser devorada por algum bicho, pode vir alguém de uma tribo divergente da dela chegar lá e matar ela, ela tá sujeita a muito mais intempéries, digamos assim, ou a muito mais, digamos, violência de um ponto de vista tanto social quanto natural, do que hoje em dia na média das sociedades. Então, imagina uma mulher dessa tendo que escolher um homem que provavelmente vai ter algum filho com ela, porque afinal a gente está falando de relação sexual
Em uma época, é claro, que não existia nenhum contraceptivo, a não ser os naturais, então é óbvio que teria uma chance muito maior de se produzir filhos. Ou seja, a mulher teria que escolher algum homem que talvez não fosse morrer lutando com algum outro homem ou lutando com alguma coisa, que não fosse abandonar ela para ir para alguma outra mulher, que não fosse... Ou seja, ela tem o ônus maior da relação sexual, que é a possibilidade da gravidez, e ela precisaria escolher de uma forma muito boa para que ela diminuísse essas possibilidades de ter que ficar com o filho sozinha. Porque afinal isso já é difícil hoje. Então imagina num contexto pré-histórico submetido a essas várias outras intempéries. Então a seletividade sexual acaba sendo maior das mulheres. Isso não é só apenas uma questão social, da mulher talvez ser educada, ter menos parceiros, até isso, dependendo da cultura, é algo que já não acontece tanto. Agora, dependendo da cultura. Mas, enfim, eu não quero entrar aqui em aspectos sociais, eu só queria trazer esses 3 pontos principais, essas 3 diferenças, aliás, entre homens e mulheres, de um ponto de vista evolutivo, que é, mulheres têm uma tendência maior a sentir emoções de uma forma mais forte, serem mais atraídas por pessoas desde cedo, e isso repercute também na escolha da profissão dos homens e das mulheres, embora também a gente não possa deixar o fator sociedade de lado, mas é algo sim que impacta nesse tipo de escolha. Por exemplo, homens, carreiras mais teóricas, carreiras envolvendo mais coisas, e mulheres tendem a ter carreiras envolvendo mais lidar com outras pessoas. Então, essa diferença. E a terceira, seletividade sexual feminina é maior. Então, espero que seja para ter entendido bem o que eu fui trazendo. Espero que o meu público tenha maturidade para entender o que eu trouxe dentro de uma chave evolutiva e não fique trazendo discussão política, social ou qualquer outra coisa do tipo, pelo menos não de uma forma desrespeitosa aqui nos comentários. E agradeço a audiência de vocês. Até mais, se inscreva aqui no canal e deixa o like.